Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 129. Mais uma vez eu proponho estudar o Salmo dividindo em duas partes, do verso 1 ao verso 4 e do verso 5 ao verso 8. A primeira parte fala sobre superação, a meu ver, e a segunda parte fala sobre convicção. Pelo menos estas são as duas palavras que, a meu ver, e em minha opinião, expressam o conteúdo dessas duas grandes partes. Então a primeira parte, superação, a segunda parte do Salmo fala sobre convicção. Convicção de que a justiça divina será exercida no momento certo, nos termos do próprio Senhor Deus, para a correção daquilo que foi feito contra o salmista. E o salmista, então, na primeira parte do Salmo, do verso 1 ao verso 4, como falei, ele descreve alguns aspectos da sua existência. E a primeira delas, o primeiro aspecto é uma angústia agravada. E aqui, mais uma vez, a honestidade da Bíblia, que fala sobre esta fé viva, eficaz, que crê no extraordinário, no sobrenatural, no Deus invisível, e ao mesmo tempo assume e afirma as dores, as angústias, as tristezas, esse senso muitas vezes de derrota e desolação que nós vivemos. E faz parte da vida, tanto uma coisa quanto outra, e na vida daquele que crê mais do que nunca, uma realidade. E assim nós temos uma angústia agravada, uma angústia prolongada. Ele fala sobre uma angústia confirmada. Depois, e no mesmo contexto do versos 1 a 4, nós temos as marcas que são pessoais, marcas que são profundas, marcas abusivas. Então, aqui você tem o salmista no primeiro momento do Salmo falando sobre estas angústias e estas marcas que o salmista carrega na alma, bem como no corpo. E a linguagem é muito gráfica e de uma beleza poética muito grande. Vamos então aos versos 1 ao verso 4. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Então aqui você vê o salmista descrevendo esta angústia agravada, esta angústia que vem desde a juventude, desde a mocidade, de tempos distantes. Fala sobre esta angústia confirmada na alma, porque eles não conseguiram prevalecer. A linguagem é de vitória, mas a angústia foi assim, ela foi agravada, prolongada, ela foi confirmada. Da mesma maneira, ele descreve no processo de falar sobre as angústias, das marcas que ficaram, as marcas que são pessoais. Eles araram as minhas costas como se o arado do lavrador tivesse sido usado nas costas do próprio salmista. Marcas, obviamente, que são profundas, abriram longos sulcos, assim como o arado faz na terra, assim fizeram nas costas deste salmista, desta pessoa. Marcas, obviamente, abusivas, cortou as cordas dos ímpios. Então, houve um momento na vida do salmista em que ele se sentiu assim, em que ele experimentou estas dores. E muitas são as pessoas que, ao longo da história e em muitas partes do mundo, servindo Cristo como Senhor e Salvador, experimentaram e ainda experimentam marcas que são marcas emocionais, bem como marcas físicas que trazem em seus próprios corpos a evidência do sofrimento por Cristo e em nome de Cristo. E poderia eu dizer para a glória de Cristo. Mas os versos 5 ao verso 8 falam de um outro aspecto. E tendo falado sobre a angústia e sobre a marca, a maneira como ele foi tratado, ele também descreve sobre a convicção que marca sua vida, agora em questão de esperança daquilo que Deus há de fazer. Os versos 5 ao verso 8 descrevem então estes ímpios que odiaram
e este ódio que trouxe a angústia, trouxe a marca, o abuso emocional e físico, mas este ódio que será um dia envergonhado, este ódio que será pelo próprio Deus repelido. O salmista fala deste ódio que é irracional, ele é ilógico, não faz sentido algum, não tem razão de ser. O ódio que será enfraquecido pelo próprio Deus, este ódio que é cheio, e aqui uma contradição de termos, este ódio que é cheio de vazio. O ódio é assim por natureza, ele é vazio, aparentemente pleno, cheio, transbordante, mas de fato em sua natureza e essência ele é vazio. E um ódio que será ignorado pelo próprio Deus e por aqueles que permanecerem. Então você tem dos versos 5 ao verso 8 o seguinte: sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Por isso que eu disse que este ódio, ele é um ódio irracional também, porque Sião é uma cidade, é um símbolo, não é Jerusalém, é um símbolo de algo espiritual, e há um anseio em odiarem, repelirem, em querer mal tudo o que esta Sião representa. E por esta razão algumas pessoas, só de mencionarem o nome Bíblia, Jesus Cristo, igreja, adoração e coisas dessa natureza, se sentem como que desrespeitados, ultrajados na alma. E não tem razão de ser, porque nada foi feito de maneira direta que pudesse justificar esse sentimento. Em alguns casos existem pessoas que carregam decepções profundas em função de coisas que de fato foram feitas contra elas em nome da religião, em nome de Cristo até, mas o fato é que essencialmente aqui no Salmo 129 o ódio dos ímpios é descrito como algo irracional. Eles odeiam aquilo que Sião representa, ainda que Sião ela mesma, que é um símbolo de uma situação espiritual, não é uma cidade encontrada na geografia propriamente dita, é um símbolo de tudo aquilo que há de melhor no mundo espiritual, que vem como bênção para o ser humano. Embora Sião nada tivesse feito contra o ímpio ou contra os ímpios, eles odeiam tudo aquilo que ela representa. Então por isso que eu digo que é um ódio que há de ser envergonhado, repelido, é um ódio essencialmente ilógico, enfraquecido pelo Deus Trino de Israel no seu tempo correto, é um ódio que vem pleno, cheio de vazio e assim algo que há de ser ignorado. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião, sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês, nós os abençoaremos em nome do Senhor. Os ímpios que odeiam desta forma, eles não ouvirão palavras desta natureza. A bênção do Senhor seja com vocês, nós os abençoamos em nome do Senhor. Não existem trocas de amenidades, não existe o desejo final para com o ímpio de que este suceda, porque no final das contas, como disse, o ódio será envergonhado, repelido e por sua natureza ilógica enfraquecido, em seu vazio, assim será também ignorado. E assim nós temos o Salmo 129, que fala sobre o drama de vivermos vidas que são às vezes tratadas com tanta indignidade, com tanto ódio, com tanta raiva, com tanto desprezo, que gera por momentos marcas angustiantes e, em alguns casos, para sempre, marcas físicas. E assim nós temos no Salmo 129 instruções para uma vida abençoada e uma vida honestamente descrita por aquele que confia no Senhor Deus. Em primeiro lugar, você vê em retrospectiva ao ler o Salmo e meditar nele, que embora as marcas tenham sido feitas, as angústias tenham sido experimentadas, existe
um aspecto de vitória na vida aqui descrita. Ele sabe que aqueles que fizeram mal serão tratados pelo Senhor Deus no momento certo e da forma correta, que o ódio, o mal serão eliminados da equação. E assim, o salmista descreve uma vida positiva. Também, você olhando para este salmo, você observa que o salmista aponta para uma vida madura. Ele olha em retrospecto, ele já está mais envelhecido. Desde a minha juventude, desde a minha mocidade, eles vêm me angustiando. Então, esta é uma vida madura, e maturidade vem por meio de sofrimento. Uma pessoa que não é exposta a sofrimentos é uma pessoa imatura. A realidade é esta. Até do ponto de vista de gerenciamento pessoal, se você ouvir alguns dos maiores palestrantes do mundo que venceram, que são milionários, que falam sobre o sucesso de gerenciamento pessoal, de gerenciamento de empresas, que são palestrantes até em caráter motivacional, um deles, pelo menos, que eu ouvi algum tempo atrás, vai dizer: eu não tenho tempo nem paciência de conversar com pessoas que querem ser pessoas de sucesso, querem prosperar na vida, mas não estão prontas para sofrer, nunca sofreram, não querem sofrer, vivem num mundo que não tem nada a ver com sofrimento. Ou seja, para esta pessoa, para este homem de sucesso, o próprio sucesso está vinculado diretamente ao sofrimento. Ele não acredita que a ausência de sofrimento gera a maturidade necessária devida a esta vida e que gera a prosperidade que tantos buscam. Ele diz que há uma conexão direta entre prosperidade, sucesso do ponto de vista material humano e o ato de sofrer. Ele diz: eu não consigo entender como uma pessoa quer ser próspera, ser milionária, ser uma pessoa de sucesso em qualquer área da vida e não acreditar que irá tropeçar no processo e cair em alguns momentos e até precisar de ajuda para se levantar. Ele acredita que estas coisas são partes certas de uma experiência de progresso e de sucesso. Mas aqui o ponto que eu quero estabelecer é este, que o salmista fala de forma madura acerca daquilo que ele tem vivido, daquilo que tem sido sua vida, e maturidade que veio através do sofrimento. Uma terceira realidade envolvendo a vida do salmista é isto, que é uma vida coerente. Ele, tendo sofrido, ele mesmo não impetra sofrimento sobre outros. Ele deseja e sabe que Deus tratará dos malfeitores no momento certo, mas ele mesmo não tem o desejo de provocar que as costas de outras pessoas sejam marcadas com os mesmos sulcos que as suas costas são marcadas. Então, assim, nós vemos que o salmista tem esta atitude coerente, que vem, obviamente, como consequência de uma vida sofrida, que vem como consequência de uma vida madura, não querer retribuir na mesma moeda. É uma vida coerente. Em quarto e último lugar, obviamente, é uma vida que carrega em si a evidência da fidelidade a Deus, do sofrimento que veio por causa das coisas espirituais, por causa desta Sião, por causa da esperança do reino, por causa da esperança deste Deus, neste Deus santo e bendito. E assim nós temos um verso, para mim, muito importante no Novo Testamento, e com isto eu quero terminar a nossa meditação. Gálatas capítulo 6 e o verso 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E que as marcas que você e eu carregamos sejam marcas que possam evidenciar Cristo e também serem instrumentos de ajuda madura e espiritual na vida daqueles que nos cercam e que um dia Deus permitirá cruzem os nossos caminhos. Que Deus para isso nos ajude. Tenha um dia abençoado e até a próxima.